Programa Sinap no ar para você aqui pela CWB TV, canal 5 da NET e também pela radioblitz.net, tá? Você pode estar assistindo ou ouvindo a gente, muito obrigado pela audiência. E ainda, né, doutor? E vamos chamar as empresas de Curitiba de publicidade que quiserem fazer a publicidade, ficar com a parte comercial aqui do programa Sinap no ar, né? Os profissionais estão se convidando, ligue para nós no 3078-7689, fale com o Ney, ok? Para essa publicidade. Agora nós temos uma coluna que na verdade são as entrevistas da advogada, da doutora Janaína Queradia, que é o In Loco, né? Ela faz sempre entrevistas, sempre um pessoal muito bom, né? E participa sempre aqui do nosso programa, né? Então vamos lá, doutora Janaína, por favor. Olá pessoal, Janaína Queradia, do In Loco, transmitindo informações, compartilhando experiências. E hoje aqui eu fico muito feliz, eu tenho o Dr. Pedro Manuel, que é um amigo. Eu não posso dizer assim presencialmente ainda, porque eu já o conheci na época da pandemia, né, Pedro? Mais proximamente, assim, em meios virtuais. O Pedro tem uma ligação com o escritório da Forte Advogados, que é onde nós temos uma das sedes do In Loco, né? Então, ali é na Forte Advogados, e agora a gente tem essa parceria com a Saraiva. E aí veio o Pedro, então, compartilhando ali nas nossas reuniões telepresenciais que nós estamos fazendo, essa parceria bacana que nós temos, né, Pedro? Aí o Pedro tirou um tempinho, pessoal, para vir falar conosco, algo que vem sido muito debatido. Nós já vamos para o tema do Pedro. Mas antes, Pedro, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas aqui do In Loco. Bom, meu nome é Pedro Manuel, sou advogado e professor universitário. Eu sou advogado no escritório da Saraiva Advogados, que fica em Ponta Grossa, no Paraná, para quem não estiver, né, no Paraná e estiver nos assistindo. Eu sou professor e leciono na área de Direito Constitucional na Unicecal, que é o Centro Universitário Santa Amélia, que também fica aqui em Ponta Grossa, é um centro educacional regional, né, local. Pesquiso já há algum tempo o que a gente vai chamar aqui de tutela dos direitos, né, individuais, transindividuais, coletivos. A gente sempre acompanha pela televisão e alguns escritos, né, sobre movimentos sociais, aquilo que está acontecendo ao redor, né, aí da nossa comunidade, e como isso, de certa forma, pode refletir no trabalho do operador do direito, né? Eu sou um pesquisador da área de compliance, corrupção privada, acompanho vários trabalhos aí na área do direito corporativo, atuo fortemente com direito tributário administrativo, enfim, e temos uma paixão por lecionar, né, Janaína? Isso faz com que a gente tenha um conhecimento significativo aí no que a gente vai chamar de remédios constitucionais, né, nessa tutela de direitos. Janaína, eu não estou te escutando. Acho que o seu áudio, o teu está mudo. O áudio aqui, até porque, como eu estava falando, nesse momento de pandemia, tudo é diferente. Eu estou aqui na minha casa conversando com vocês, o Pedro na casa deles, as crianças passam, vão e vêm, ali também, né, Pedro? Família. Então, assim, é um novo diferencial que nós temos que tirar os pontos positivos disso, sim, né, até porque depende do olhar de cada um, nós temos que nos adaptar, temos tantas coisas legais, realmente, para conquistarmos juntos, mas, Pedro, também nós acabamos vivenciando situações, né, lamentáveis, em que as pessoas acabam perdendo o controle, em que as pessoas acabam ou saindo de uma forma não prudente para a rua, em todos os sentidos, ou ficando em casa. E também nós vivenciamos alguns direitos que podem ser violados, direitos esses da Constituição Federal, né, Pedro? Eu gostaria que você iniciasse sua fala fazendo uma síntese
do que seriam esses direitos que você quer abordar, que você quer trazer para a gente, né, para a gente começar um diálogo legal. Então, Pedro vai fazer um contexto ali do que eu gosto muito, que é a Constituição Federal. Nós temos mais essa particularidade em comum, mas, assim, dentro da atuação de cada um, ou mesmo juntos, ali, unindo esforços, nós verificamos algumas situações, né, que devem ser debatidas. Pedro, como que você está vivenciando essas questões, né, de direitos individuais, direitos coletivos, os transindividuais? Então, a gente tem, de antemão, já em primeiro plano, aí, que checar essa questão da nossa legislação quanto aos direitos transindividuais, os direitos coletivos, porque, de certa forma, nós emprestamos tudo da nossa legislação do direito individual, né? Quando a gente, por exemplo, algo que é muito utilizado pela advocacia é o mandado de segurança. E o mandado de segurança, ele, com a Constituição de 88, então ele veio a ser coletivo, mas ele tem um histórico, né, desse remédio constitucional ser individual. E o principal olhar para esse mandado de segurança, ele é sempre individual, né? Existem ali duas possibilidades né, de Pedro? cabimento. Só agendaram. Com certeza, com certeza. Eu gosto muito do professor Guarani. Os posicionamentos dele, ele é muito duro, né? Em alguns posicionamentos, mas isso é bom que nos faz pensar, né? Por diversas vezes me fez pensar. Eu sou da advocacia, né? Ele representa o Estado, então era naturalmente conflitante, né? Essa fala, mas era muito legal porque ele me fazia pensar muito. Acompanhei aulas dele, tive alguns encontros com ele e fui bem feliz do tempo que eu estava lá ainda, né? Produzindo esse conteúdo. E o mais impressionante é que ali já cumprindo os primeiros créditos ali do mestrado, eu já escrevia muito, né? Então eu escrevia o tempo inteiro e comprava livro de corrupção do pessoal da Espanha, que já era muito ativo nisso, e lia sobre atos normativos dos Estados Unidos, no Reino Unido, enfim, era muito legal e cada vez me aproximava de coisas diferentes, né? Então isso faz com que a gente cresça muito, né? Como Psicologia das Massas, né? Que foi escrito pelo Christian Dubon, que fala sobre a análise do eu baseado no Freud. Então você começa a pesquisar para compreender e de certa forma isso nos motiva a levar essas coisas para a sala de aula. Olha, eu vou dividir esse conhecimento aqui porque é algo muito importante e que tem que ser repassado para essa comunidade aqui, né? E outra coisa, eu vou te mandar em breve perguntas, tá? Porque nós temos na FAP, hoje eu dou aula na FAP, Faculdade de Pinhais, nós temos um projeto integrador lá, que é como um grupo de estudos de pesquisa que se chama Novas Tendências do Direito, que é um dos braços do Inloco também, né? E normalmente nós fazemos um encontro na Livraria da Vila, que hoje a gente não consegue, né, realizar, e um na FAP, que também não dá nesse momento. Então, eu seleciono uma live, né, uma por mês, acabo até, às vezes, selecionando mais, para dar mais opções para eles, mas a tua live foi uma das que eu selecionei, então amanhã eu vou estar transmitindo para os meus alunos assistirem, para nós debatermos isso, né, numa próxima oportunidade, e eles acabam apresentando um comentário e uma pergunta para o professor, tá? Então, em breve, você receberá uns 52 questionamentos. Tá bom? Você seleciona algumas questões e aí nós podemos fazer eu te convido porque lá nós fazemos reuniões através do Meeting Google, aí eu te convido para você ir lá responder algumas em breve. Com o maior prazer, com certeza. A sala de aula presencial ou virtual, ela é sempre interessante e gratificante. Eu me sinto lisonjeado participar da sua aula. Mas que legal, aí o pessoal da FAP, então em breve vocês vão curtir um pouquinho mais o professor Pedro Manuel respondendo as perguntas de vocês para o nosso projeto integrador. Muito obrigada, Pedro, porque se deixar, nós superamos aí 2, 3 horas, e eu vou dormir hoje, confesso que eu vou dormir muito Mafalda, assim, né?
pensando, filosofando, algo ainda melhor que a gente pode fazer para o amanhã. Então, muito obrigada, Pedro. Eu te chamo para a próxima, tá bom? Claro, vou ficar no teu aguardo. Obrigado pelo convite, obrigado pelo bate-papo, por poder participar aí da vida dos teus alunos e principalmente, né, por fazer parte aí dessa história, dessa troca de ideias aí, e para as pessoas entenderem que o operador do direito, né, que principalmente um advogado não é alguém que está adstrito a questões formais o tempo inteiro, que não é alguém que está descrito a um gabinete que ele fica peticionando, que ele vive a vida real, né? E nós vivemos a vida real, e é isso sempre que eu procuro transmitir para as pessoas. Muito legal. Pedro, eu só vou te pedir mais uma gentileza. Quando nós encerrarmos aqui, entra rapidinho lá no Instagram, e daí a gente só dá um feedback rápido, para que as pessoas venham a curtir também um pouquinho mais no dia de amanhã a nossa conversa, tá bom? Claro, galera, claro, nós vamos encerrando aqui, vamos um pouquinho lá para o Instagram, e aí nos vemos nas próximas lives. Obrigada, Pedro, Deus abençoe vocês, até mais. Amém, boa noite. Doutora Andréia, né? Doutora Andréia, por favor. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho da emenda de comissão 323 apresentada pela deputada federal Soraya Santos do PL Rio de Janeiro no dia 27 de março de 2020. Esta emenda, ela se trata da alteração da MP 927. A MP que traz uma série de medidas trabalhistas para enfrentamento da pandemia, do sistema de calamidade pública instaurado no Brasil desde meados de março, e ela então propôs uma alteração. E a primeira pergunta que pode surgir é: o que é uma emenda de comissão? Pois bem, são emendas apresentadas para comissões temáticas na Câmara dos Deputados, propondo alguma alteração direcionada. Neste caso, houve a apresentação desta proposta, né, de alteração da MP 927, por meio desta emenda de comissão proposta pela deputada Soraya, que na verdade propõe a inclusão do parágrafo único ao artigo 30 da MP 927. Pois bem, o que este artigo, né, 30 fala? Olha só, vou até tomar a liberdade para ler para vocês aqui. O texto diz o seguinte: as convenções e acordos coletivos vencidos ou vincendos no prazo de 180 dias, contados da data de entrada em vigor desta MP, poderão ser prorrogados a critério do empregador, olha só, pelo prazo de 90 dias após o término final deste prazo. Ou seja, vamos dar um exemplo. Se uma norma coletiva venceu, por exemplo, no dia 30 de maio, ou seja, no meio da pandemia, no meio do período reconhecido como de calamidade pública, ele poderá ser, a critério do empregador, prorrogado por mais 90 dias. Pois bem, né, este é o texto vigente até ao dia de hoje, né, enfim, do artigo 30 da MP 927. E quais são as alterações propostas por meio da proposta de alteração da emenda de comissão 323? Olha só, a inclusão do parágrafo único, e talvez muitos de vocês ficarão surpresos, não é? Com esta proposta de alteração, porque ela diz assim, aspas: quando houver paralisação total ou parcial das atividades da empresa por determinação do poder público, fica suspenso a partir da publicação desta medida provisória pelo período de estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo de 6 de março de 2020, que foi o decreto que reconheceu o estado de calamidade na saúde pública nacional. Ficam suspensos o cumprimento de acordos trabalhistas em andamento, bem como o protesto de títulos executivos. 2 pontos.
celebrados na rescisão de contrato ou nos acordos judiciais nas reclamatórias trabalhistas e que disponham de planos de demissão voluntária nos termos do artigo 477B da CLT. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Esta proposta de comissão, apresentada no dia 27 de março, nas comissões especializadas da Câmara dos Deputados, na comissão temática, não é, a respeito do enfrentamento de Covid-19, ela propõe a suspensão, em caso, claro, de fechamento total ou parcial por determinação do poder público de estabelecimentos empresariais, a suspensão automática de todos os acordos trabalhistas em andamento, em cumprimento pelas empresas, até o restabelecimento das atividades comerciais. Olha só que situação. Pois bem, e qual o andamento desta proposta de emenda de comissão? Veja, no dia 17 de junho, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, sim, ela foi aprovada pela seguinte votação: 315 votos positivos pela sua aprovação e 135 votos pela sua não aprovação, pela sua rejeição. Pois bem, o que temos a falar sobre isso, não é? Sobre esta proposta, né? Se ela já foi, o primeiro elemento qual que é o andamento dela a partir de agora? Se ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados, se ela já passou pelos trâmites internos da Câmara dos Deputados, foi submetida a plenário e foi aprovada, ela agora caminhará para o Senado Federal para aprovação. E mais, vou além e os informo que no dia 18/6 ela já foi remetida para o Senado Federal para votação e discussão, enfim, aprovação ou não. Aqui resta uma indignação muito grande, né, sobre este assunto, porque o legislador, o nosso parlamento, ele está esquecendo que empregado também é gente, que empregado também tem fome, que empregado é a parte suficiente da relação. E que se o empregador já está passando dificuldade por conta da pandemia, imagine o empregado, o ex-empregado. Né? E é importante aqui nós esclarecermos, e eu posso falar muito disso, atuo há décadas na proteção, né, enfim, de trabalhadores, na busca de direitos de trabalhadores na condição de advogado, é que a grande maioria, e o CNJ tem essa pesquisa, eu até convido os senhores a buscar, enfim, a grande maioria, cerca de 80% dos trabalhadores, busca o Poder Judiciário para receber verbas fundamentais, férias, 13º, saldo de salário, muitas vezes. Então, é uma indignação, e eu penso que é uma indignação que se estenderá a toda a classe da advocacia trabalhista como um todo, porque, veja, né, não faz sentido, nós compreendemos a situação de emergência, nós compreendemos a situação do país, porém não podemos acabar prejudicando ainda mais aquele que é hipossuficiente da relação, aquele que é desprovido de capacidade financeira para lidar com a crise, inclusive porque o seu empregador, ele lhe demitiu sem nenhum direito, sem nenhuma garantia, não depositou fundo de garantia, não pagou horas extras, por exemplo. A grande maioria das reclamatórias trabalhistas versa sobre, basicamente, recebimento de verbas rescisórias e horas extraordinárias. Então vejam, meus senhores, que esta medida, esta proposta, esta emenda, né, de comissão 323, ela está disponível, né, lá no site da Câmara, ela é um completo absurdo, um completo desrespeito ao trabalhador, um completo desrespeito também à classe da advocacia, porque nós também vivemos, né, não sejamos menos, claro, né, vamos falar, temos os trabalhadores, temos os advogados, né, nós, certamente, a classe da advocacia, ela é menos hipossuficiente que o trabalhador, de um modo geral, é claro, né, gente? Porém, nós também vivemos dos nossos honorários.
E como que todas essas categorias ficarão se isso acontecer? Então isso é grave, isto é revoltante, porque realmente é um grande descaso com a advocacia, mas principalmente com o trabalhador. Principalmente com o trabalhador que nesse momento está desempregado, muitas vezes recebendo uma mísera parcelinha de 500, 600 reais de acordo todo mês, parcelado já anteriormente em dezenas às vezes de parcelas, e agora terá o seu mísero valor, com todo respeito, suspenso, porque ninguém dos deputados, a grande maioria pelo menos, não está preocupado com a classe de trabalhadores, com o hipossuficiente. Então, esta é a minha fala de hoje, né? A minha até revolta de certa maneira, porque realmente, se este projeto for integralmente aprovado, gerará um caos social ainda maior, porque nós temos milhares e milhares de acordos em andamento em todo o poder judiciário trabalhista no país, né? Então é muito revoltante ver que os nossos deputados, que os nossos representantes, eles não nos representam na realidade, mas representam os seus interesses, os interesses de poucos, né? E não estamos desconsiderando a empresa, mas temos que ponderar, temos que equilibrar esta relação. Então é isso, eu agradeço, obrigada à CWB TV pela oportunidade, obrigada a todos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, obrigada à Rádio Blitz, ao Sindicato dos Advogados do Paraná, Dr. Vitor Hugo, grande abraço, Ney Santos, um grande beijo para vocês, obrigada. Está precisando de segurança eletrônica, câmeras, inclusive com infravermelho para usar sem luz, portões eletrônicos, interfonia para condomínios, cercas elétricas? Ligue já 99988-3619. Se está buscando segurança para o seu estabelecimento ou residência, fale com o Machado, da Interportal.